Shalom novamente. O meu comentário de hoje é sobre a mentira. Eu tenho muita implicância com a mentira, com a meia-verdade, que é uma mentira em dobro, com a falsa verdade, que é uma mentira disfarçada. Enfim, eu tenho muita implicância com a mentira. E eu tenho carregado comigo a ideia, eu tenho alimentado na minha personalidade, no meu caráter, a ideia de que eu não devo mentir. E eu devo evitar de todo modo a mentira. Mas eu quero dizer para vocês que as pessoas mentem e às vezes mentem com boas intenções. E esse é o pior de todos os. Porque o sujeito que mente com má intenção, ele é um depravado, ele não tem. Esse cara não tem solução. Né? A solução é ele parar de mentir. Mas enfim, ele já é mau intencionado, ele já é mau caráter. Esse indivíduo, a gente já fica longe dele, porque a gente já conhece. Aquele cara é um mentiroso e o que ele diz não é verdade. Se ele diz o que ele diz não é verdade, eu não vou nem chegar perto, eu não vou dar ouvidos a ele. O grande problema é que nós damos ouvidos a mentiras muito bem articuladas. Eu vou contar para vocês como é que acontece isso. Isso acontece muito no meio religioso. Eu não vou mencionar nenhuma denominação religiosa aqui, mas acontece muito no meio político também. Então, só que é muito mais fácil a gente acusar o político de mentiroso, bater em política é muito fácil, e também, atualmente está na moda, acusar religiosos de mentirosos. Só que a acusação do religioso não está tanto no problema da mentira, não é focado na mentira quando existe essa denúncia, né, esse reclame da sociedade, e muito mais nas intenções, principalmente financeiras, né, essa coisa da teologia da prosperidade, assim por diante. Mas não é só a teologia da prosperidade que usa mentira. Eu vou dizer para vocês que não. Existe muita mentira carregada de sentimentalismo para comover pessoas, para que deem ouvidos àquelas pessoas que estão tentando levar uma doutrina para você. E eu vou ser bem objetivo, bem prático, eu não vou falar generalidades, isso todo mundo fala. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou um estudioso da Bíblia. Né? Não entendo da Bíblia, mas sou um estudioso. Quero conhecer um pouquinho, quero me aprimorar um pouquinho, porque eu tenho prazer nisso. Eu não acho que isso vai me tornar santo, até porque a palavra santo ela é tão errada. A palavra santo no hebraico é kadosh. Kadosh não quer dizer aquele camarada que se isolou do mundo e que ele é perfeito e que tudo nele é perfeito. A palavra kadosh quer dizer separado. É alguém que decidiu caminhar numa direção separada daquelas coisas que não são boas em direção àquelas coisas que são boas, em direção a Deus, em direção às coisas de Deus. Mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é repleta de pessoas que não são perfeitas, que são pessoas com defeitos, que são pessoas com muitos erros, que são pessoas... e, no entanto, são chamadas de santos. Né? O Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, né, em hebraico Shaul, ele era um rabino e ele dizia o seguinte: ele chamava as pessoas de santos, né? A carta aos santos da congregação tal, da igreja tal, não sei o quê. Bem, então, o processo de santificação não é essa coisa de eu vou buscar ser alguém que tem uma aura de luz à minha volta e todos vão fazer reverência a mim, né? Porque eu estou mais próximo de Deus. O santo não é aquele cara que está mais próximo de Deus, porque todos estão próximos de Deus. A diferença é que o santo, ele percebe que estar próximo de Deus significa parar de fazer o que ele fazia e buscar olhar noutra direção. Mas, enfim, não é sobre santo que eu quero falar. Eu quero falar sobre a mentira. E a mentira em nome da santidade. Eu aprendi
eu fiz vários cursos de oratória, eu sou palestrante, então a gente aprende técnicas. A gente aprende técnicas para motivar, a gente aprende técnicas para fazer com que as pessoas riam, chorem, se emocionem, né? Sintam raiva, sintam força, né? São técnicas. A oratória ensina isso para qualquer pessoa que queira aprender. Isso não significa que a mensagem que está preparada atrás, né, envelopada ali naquele pacote para ser oferecida, seja verdadeira. Então, ao longo dos anos, ao longo da minha vida, eu procurei me distanciar da oratória na questão, por exemplo, teológica, e buscar a essência. E eu aprendi que quando você estuda a Bíblia por camadas, né, significa o seguinte: você vai tirando uma camada, descobrindo aquela camada, tira a outra, vai descobrindo a outra camada. É como se você lesse a Bíblia de uma maneira superficial na frente de um lago, tá? Ou seja, você está diante de um lago de água límpida, parada, bonitinha, e esse lago espelha o que tem acima dele. É bonito. Só que a profundidade, você não sabe o que tem dentro desse lago se você não mergulhar nele e não for buscar. Então, eu procurei buscar nas Escrituras esta profundidade, essa essência. Isso não é misticismo, isso é buscar o entendimento, é buscar saber como as coisas foram construídas e como elas podem me beneficiar a construção do meu caráter, e com o meu caráter melhorado eu posso melhorar o mundo que está à minha volta, as pessoas que estão à minha volta, e melhor servir ao próximo, melhor servir a minha família, a minha comunidade, assim por diante. Então eu quero dizer para vocês que hoje ainda aconteceu um episódio muito interessante que me trouxe a essa reflexão. Eu contei para minha esposa uma história que sempre me emocionou muito, essa história. É uma história que é espalhada pela internet, onde conta que o tenor José Carreras, espanhol, era inimigo. A história conta isso, né? Essa pretensa história conta isso. Que ele era inimigo do Plácido Domingo, outro tenor famoso também espanhol. Um era catalão e outro é basco. E então reza a lenda, reza a história, que Carreras teve teve leucemia, e ele realmente teve leucemia, e que ele perdeu toda a fortuna no tratamento e precisava de um tratamento que tinha nos Estados Unidos. Então um instituto o procurou, oferecendo essa ajuda para que ele fosse aos Estados Unidos custear essa ajuda, para que ele fosse aos Estados Unidos fazer esse tratamento. Então, segundo a história, ele foi aos Estados Unidos, fez o tratamento, e lá, quando voltou, ele quis conhecer esse instituto e descobriu que no instituto, na verdade, ele era apenas uma forma, uma fachada, para que o seu inimigo, que consta a história, a lenda, que eles eram inimigos, Plácido Domingo teria bancado isso, né, em segredo. Então, a lenda continua de uma forma muito bonita que trava a emoção da gente, dizendo que ele foi a um concerto um recital de Plácido Domingo, e quando terminou o recital ele se colocou de joelhos, beijando a mão de Plácido Domingo, agradecendo tal, e perguntou por que o Domingos teria feito isso, uma vez que eles eram inimigos, e Domingos teria respondido que uma voz como a dele não poderia se calar, que o mundo precisava ouvi-la. Muito bem. Eu confesso para vocês que eu acreditei muito tempo nessa história. E sabe aquelas coisas de acreditar e não ir buscar, não ser cético? Às vezes a gente precisa, melhor, a gente tem que ser cético, mesmo na Bíblia. Tem que ser cético. Leu, sabe, como está ali? Não, vai procurar entender. Vai buscar a base, vai procurar entender. Opa, agora eu entendi. Muito bem, agora sim me toca, agora me emociona. E essa história do Carreiras e do Plácido Domingos nunca aconteceu, não existiu. Eu fui buscar as fontes lá no próprio site do Carreiras, ele desmente isso, e nunca aconteceu. Onde é que eu quero chegar? Como é que funciona? Agora eu vou ensinar a vocês uma técnica, tá, que os políticos usam, que os religiosos usam, tá? Pastor, padre, seja quem for, o religioso mal intencionado ou até bem intencionado, mas com
práticas erradas, o que eles fazem? Ele tem alguma coisa que ele entende como uma verdade, até pode ser uma verdade, mas ele precisa convencer você dessa verdade. Não é suficiente para ele acreditar nela. É necessário que você também acredite nela da mesma maneira que ele acredita. Não é suficiente para ele passar a transmitir essa verdade e deixar que você vá, sabe, vai procurar esse entendimento sozinho. Não, você tem que provar ali para ele na hora que você foi tocado, sabe? Deus tocou meu coração, eu me senti tocado e eu aceitei aquilo como verdade. É assim que acontece nos cultos de maneira geral. E o que ele faz? Primeira coisa qual é a técnica? Ele destempera você. Ele desestabiliza, ele desestrutura. Ele coloca seu joelho tremendo. Ele embarga a sua voz. Ele embarga a sua razão. Quando você está desestruturado, ali ainda emocionado, com lágrima correndo, ele vem e despeja tudo que ele quer despejar. Nesse ínterim, tudo que for dito acaba entrando como verdade. E você vai embora, você não discute mais se realmente era ou não era. Queridos, pelo amor de Deus, não entendam com isso que eu estou dizendo que aquilo que o seu pastor disse é mentira. Eu não estou dizendo isso. Não entendam que eu estou dizendo que o seu pastor, seu padre, seu rabino, seu mentor espiritual, seu político, estejam desejando fazer uma lavagem cerebral em você. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que existem técnicas para que você aceite mais rapidamente alguma coisa como uma verdade que poderá ou não ser uma verdade. Onde é que está o perigo disso? O perigo está: você está com as portas abertas. Eu estou com as portas abertas. Meu coração está aberto. Eu estou sensibilizado, porque a sensibilidade abre todas as portas do entendimento e do coração e fecha as portas do raciocínio. Então você foi tocado e você entrou direto no seu subconsciente, no seu inconsciente. Alguma coisa no momento que as portas estavam abertas e você foi lacrado. Você lacra aquilo e essa passa a ser uma verdade absoluta. E aí você começa a repetir, e aquilo passa a ser uma verdade e você vai com toda a convicção do mundo passar adiante, e é assim que nascem os partidos políticos, as religiões e assim por diante. Eu repito, eu não estou atacando religião alguma. E não estou atacando pastor algum, nem padre algum, nem religioso algum, nem político algum. Eu só estou dizendo que você, meu querido leitor e agora espectador, como é que chama isso? Não sei o nome que você dá para isso aí, enfim, meu querido ouvinte, tudo que você ouvir, pense, discuta, vá na fonte. Tem uma palavra em hebraico que quer dizer retorno espiritual. Ela está associada a arrependimento, mas não é mais que arrependimento, é uma busca que chama tchuvá. Né? Tchuvá quer dizer arrependimento. Mas tem uma palavra que eu gosto muito em Tupi-Guarani, chamada cangaú. A cangaú quer dizer o seguinte: a cabeça do poço. A cabeça do poço é assim, ó. Não beba água suja do rio lá embaixo. Suba a montanha e procure a cabeça do poço, quer dizer, a nascente, a fonte, a vertente, onde a água é limpa e mais pura. Então, quando você tem dúvida, quando você ouve uma história muito bonita, até mesmo eu posso contar, corro risco, sou humano, né? Eu posso querer te emocionar para depois contar minha história. Né? E se eu vejo que você não se emocionou no caminho, eu vou dar um jeito de emocionar no fim. É o chamado apelo sentimental que vem no fim, é o tempero. Tá? Só que tem um detalhe: o tempero exagerado, ele mata a comida, ele mata o alimento. Eu gosto de pimenta, eu gosto de uma pitadinha de pimenta, né? Eu até como pimenta forte, eu gosto muito disso, mas eu não posso carregar meu prato de pimenta, quer dizer, 10 colheres de pimenta e uma pitadinha de arroz, uma pitadinha de feijão. Eu tenho que ter, as coisas têm que ter o seu tempo certo, o seu tempero certo. Então, use a Bíblia e vá procurar saber. A Bíblia não foi feita para ler de carreirinha.
ela não é um livro de poesia. Embora ela seja poética, ela não é um livro de poesia. Ela tem histórias, ela tem elementos, ela tem componentes que dizem o seguinte: estude. Ela te desafia, a Bíblia desafia você o tempo todo. Estude, estude, estude. Discuta, pergunte, pergunte, pergunte. Quem faz pergunta corre o risco de encontrar uma resposta. Agora, quem recebe resposta pronta não sabe o que perguntar para saber se aquilo era verdadeiro ou não. Shalom.